aí, galera? Estamos começando mais um episódio do podcast Boca Viva, um podcast em que a gente fala sobre tudo o que você não aprendeu na faculdade. Eu sou a Aline Pimentel, host e sócia desse podcast, e você pode me encontrar nas redes sociais no @doutora Aline Pimentel, com mais um L no final. E aqui do meu lado... Gabriela Madeira. Vocês também conseguem me encontrar tanto no YouTube quanto no Instagram, doutora.gabriela Madeira. Eu tenho que avisar mais uma vez que não vai adiantar vocês só seguirem a gente nas redes sociais. Tem que entrar nesse episódio que está começando, se inscrever lá no canal do YouTube para receber as notificações dos próximos episódios. A gente quer também que vocês contribuam com os episódios através dos comentários. Conta pra gente o que é que vocês estão achando. A gente também consegue fazer isso, Aline, porque a gente montou um grupo de WhatsApp em que a gente quer escutar mais, digamos assim, intimamente a opinião de vocês e quer que vocês ajudem a gente a montar os próximos episódios do Boca Viva. Lembrando que os episódios saem quarta-feira, de 15 em 15 dias. Por falar em episódio, o episódio de hoje, ele não é só para dentista, ele é para outros profissionais de saúde ou profissionais de outra área, porque a gente vai falar sobre um assunto que é muito negligenciado, mas que acontece todos os dias. É isso aí, Gabi. O episódio de hoje é uma homenagem ao mês da conscientização sobre saúde mental. Então, a gente vai falar sobre saúde mental. A saúde mental, ela está relacionada ao equilíbrio emocional, qualidade de vida e bem-estar social do indivíduo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o conceito, ele consiste em um estado no qual o indivíduo consegue lidar com os estresses cotidianos, pode trabalhar com produtividade e está apto para contribuir na sociedade. A gente sabe, Gabi, que o trabalho ele é uma grande parte da nossa vida, né? Então, assim, para que a gente consiga ter um mínimo de saúde mental, a gente precisa estar bem com o nosso trabalho, né? Sim, com certeza. Quando as pessoas me perguntam quem é a Gabriela, é a Gabi que é bucomaxilo, nunca é a Gabriela por alguma outra coisa que a gente faça, é sempre atrelado ao trabalho. E se a gente não vivencia o trabalho de uma forma muito, digamos assim, saudável, nem a gente vai gostar de ser conhecida, feito a Gabriela bucomaxilo, e a gente vai se estressar todo dia por conta disso, né? Total. E para embasar a gente, eu trouxe uma pesquisa que foi publicada no Dental Research Journal, que traz dados alarmantes. 83% dos dentistas que participaram desse estudo falaram que o seu dia a dia é estressante e 60% acham que os dentistas estão mais expostos ao estresse do que outros profissionais. Gente, acertou. Mas eu acho que todo profissional pensa assim, viu? Isso porque cuidar da saúde dos pacientes envolve uma responsabilidade enorme. E segundo, hoje em dia, além de ser dentista, a gente tem que administrar a clínica, atuar como dentista também em hospital, outros consultórios. Tudo isso envolve fatores estressantes, né, Gabi? Sim. Para conversar com a gente hoje sobre esse assunto, a gente trouxe a psicóloga Eduarda Ferrari. Eu vou ler aqui para vocês agora um pouquinho do currículo dela. Ela é pós-graduada em intervenções clínicas na abordagem psicanalítica pela Fafiri, pós-graduada em psicologia e psicoterapia online na PUC do Rio Grande do Sul, mestre em psicologia clínica na linha de pesquisa Cyberpsicologia e Humanidades Digitais pela Unicap. Experiência na clínica com crianças, adolescentes, adultos e idosos no enquadre presencial e online. É orientadora profissional, fundadora do curso Psicoterapia Online, cofundadora do curso de capacitação em orientação profissional, sócia e idealizadora da plataforma Terapia Interativa e coordenadora editorial do livro Psicologia Online, Desafios e Possibilidades, pela editora Conquista. Bem-vinda, Eduarda. Olá, meninas. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente conversando sobre esse tema que é tão importante e, como o Gabi disse, tão negligenciado, né? E eu amo falar sobre psicologia, eu amo falar sobre saúde mental, então, para mim, é um prazer estar aqui e muito obrigada pelo convite. E obrigada a você por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que a gente pode começar o episódio perguntando para a Eduarda, né, o que é saúde mental? O que é ter saúde mental? Muitas vezes, para o senso comum, o ter saúde mental está relacionado com a ausência de doenças mentais.
Porém, a gente sabe que ter saúde mental vai muito além disso, né? Porque a saúde mental está relacionada com a forma como a gente lida com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, consequentemente, os nossos comportamentos. Então, normalmente, pessoas que têm saúde mental, elas reconhecem os próprios limites e os limites das outras pessoas. Elas entendem que é impossível ser feliz o tempo inteiro, né? A gente sentir prazer o tempo inteiro. Então, essas pessoas, elas sabem que faz parte os sentimentos negativos. Sim. Faz parte da vida da gente, né? E a gente passa a saber lidar melhor com esses sentimentos. Ou seja, a partir do autoconhecimento, eu consigo entender o que está acontecendo na minha vida, as situações da minha vida, para aí sim eu poder lidar melhor com essas situações. Então, se acontece algo que faz com que eu me sinta triste, por exemplo, eu não posso querer me forçar a estar feliz ou ser feliz. Eu preciso aceitar aquela tristeza e vivenciar isso. Então, ter saúde mental está muito relacionado com essa inteligência emocional, com esse controle das emoções, com autoconhecimento, com você entender os ciclos da vida, né? Que tem marcos importantes da vida, e esses marcos importantes eles vão gerar vários sentimentos, não só sentimentos positivos. É também você saber aproveitar os sentimentos positivos. Então, tá num momento de felicidade, de poder saber curtir aquilo, né? De você olhar para a vida por uma perspectiva mais leve. Então, acho que quando a gente tem saúde mental, quando a gente se autoconhece, a gente passa a enxergar a vida por essa perspectiva. Por que é tão difícil a gente conseguir isso no trabalho, propriamente dito? Por que é tão difícil? Você falando de saúde mental, parece que a gente consegue, às vezes, enxergar isso, mas em outros aspectos da nossa vida. Né? Parece que a gente consegue discernir, fazer o discernimento do que é bom, do que não é bom para você. Mas no trabalho, propriamente dito, às vezes é muito difícil. Vários aspectos envolvem a questão do trabalho, né? Primeiro, a gente entender que a gente passa mais tempo no trabalho do que fazendo qualquer outra coisa na vida. Então, são 8, 9, 10 horas do teu dia trabalhando. Então, isso tem um impacto muito grande. E fora outras questões, como, por exemplo, a autocobrança, a dificuldade de se entrar no mercado de trabalho, que a gente observa que está cada vez mais concorrido e mais difícil. Então, a pessoa se cobra, né? Quer fazer o melhor, quer dar o melhor de si, quer produzir muito. Então, a gente vê que, hoje em dia, o estar produzindo o tempo inteiro, ele é uma coisa que é bem vista socialmente. Não sei se vocês já pararam para observar, mas quando alguém faz um convite e eu não quero ir, e eu digo assim, eu não estou a fim de ir, ou então não é minha prioridade, eu quero fazer outra coisa, a pessoa não vai aceitar. Agora, se eu falar assim, eu não posso ir porque eu estou trabalhando... Maravilha! Aí, a pessoa vai, tá, tudo bem, não, tá trabalhando, então não tem problema. Eu entendo. É compreensível, né? Então, o trabalho ele tem esse impacto maior, e principalmente também pelo que você falou, Gabi, logo no começo, que é essa questão da identidade. Porque hoje em dia o trabalho da gente é a nossa identidade. Quem é Eduarda? Eduarda é psicóloga. É quase um sobrenome da gente. Às vezes, até pra gente mesmo isso, né? A gente passa tanto tempo ali no trabalho que, às vezes, a gente começa a se identificar como... quem sou eu? Eu sou dentista. Um dia eu estava na terapia e a minha psicóloga perguntou, tá, mas e se tirar a Aline dentista? O que é que sobra? Cri. Eu passei uma semana com essa pergunta na cabeça, pensando, meu Deus, e aí, o que é que sobra, né? E aí vem toda a questão do que é que complementa a gente, além do Isso, trabalho, né? A isso. gente pensa nos hobbies, por exemplo. Você gosta de ler, eu gosto de fazer crossfit, mas a gente não é só isso. E o que é que tira depois do trabalho, né? Exatamente. E aí, dentro do que Gabi perguntou, né, sobre saúde mental relacionada a trabalho, você acha que a gente gostar do que a gente faz, escolher a profissão por amor realmente,
influencia na saúde mental futuramente? Com certeza, principalmente se a gente pensar nessa questão do tempo, né? A quantidade de horas do meu dia que eu estou dedicada ao trabalho ou estudando para o meu trabalho. A gente sabe que, enfim, todas as áreas estudam muito, mas a área de saúde a gente tem que estar sempre se atualizando. E então não é só o horário de trabalho, são os estudos. Então é importante que a gente não só faça algo que a gente sinta prazer em fazer, que a gente goste de fazer, como a gente busque algo que dê sentido à vida da gente, que seja um propósito mesmo, que a gente vai se dedicar muito tempo da nossa vida para aquilo. Então é importante que a gente tenha um propósito, né? Entenda que é uma função ali de vida mesmo, né? Algo muito maior. Agora também é importante lembrar que não é porque a gente gosta do trabalho que a gente vai estar gostando todos os dias. A gente precisa entender que vai ter dia que você não vai estar tão bem, vai ter dia que você vai estar mais preguiçoso, mais triste, mais indisposto, e não necessariamente você vai sentir prazer nesse dia. Mas a ideia é que você consiga sentir prazer na maioria dos seus dias. Sim. Então, retomando só um pouquinho aquela questão inicial de que a gente não vai sentir prazer o tempo inteiro, a gente precisa entender que dias ruins fazem parte também da vida da gente, aceitar isso, até para conseguir lidar melhor com isso, e também no ambiente de trabalho. Então, por mais que eu goste do que eu faça, eu preciso entender que não é todos os dias que eu vou estar ali sentindo muito prazer, ou que eu vou estar muito feliz, muito motivada, muito empolgada, ou sem procrastinar, né? Mas um dia ou outro isso pode acontecer. Mas a ideia é que na maioria dos dias, assim, do tempo da gente, a gente sinta os sentimentos positivos em relação ao trabalho. Eu acho que quando, fazendo um paralelo com a nossa profissão, né, com ser dentista, a gente passa por fases. Além de ter a preparação para se tornar um profissional, eu não estou falando só da graduação, eu estou falando da gente fazer mestrado, fazer especialização, fazer curso, fazer pós, que envolve, de certa forma, uma saúde mental, porque fazer mestrado não é fácil, fazer doutorado não é fácil. Isso envolve a saúde mental, mas vindo para a parte profissional, eu acho que a gente passa por fases. Assim, quando a gente começa o iniciozinho da profissão da odontologia, ela é meio ingrata. E às vezes eu penso se o esgotamento já não começa daí, porque você fica tentando melhorar, às vezes, a situação e não consegue. Por hoje está muito concorrido, por problemas do próprio trabalho, às vezes o local que trabalha não é o local que você estava achando que era o que ia trabalhar e se depara com a realidade. Então, o iniciozinho da nossa profissão, eu acho ela meio ingrata. E eu acho que isso contribui para a saúde mental, momentaneamente, mas contribui. Depois que a gente vai melhorando, talvez melhorando um pouquinho financeiramente, né, Aline? Vai conseguindo ir para os Estados Unidos 2 vezes. Pronto, agora todo episódio. Assistam o episódio passado. Mas aí consegue dar uma viajada, consegue fazer outras coisas. Eu acho que a gente consegue melhorar. Mas aí vem a outra parte, porque você, como a Aline falou, você começa a ter o próprio negócio. Aí você tem os problemas do próprio negócio. E não é só exatamente você gostar do que você faz, porque você tem que entender também que vão ter coisas dentro do seu trabalho que você não vai gostar de fazer. Por exemplo, lá no consultório tem a parte burocrática da história. Tem que digitar na clínica, na história clínica do paciente, tem que organizar o consultório, limpar instrumental, e essa parte eu não gosto de fazer, por exemplo. Eu gosto de estar ali sentada na cadeira, fazendo o meu canalzinho. É isso que eu gosto de fazer. Mas a gente tem que entender que a gente não vai gostar de 100% das nossas atribuições, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado de saber que a gente tem que dosar isso, equilibrar, e entender que você também precisa fazer o que tem que ser feito, né? Não só o que a gente gosta também, né? Mas eu acho também, Eduarda vai poder falar melhor, é que durante a nossa formação da graduação, a gente é tão levado a ser dentista e fazer todos os procedimentos técnicos de dentista. Eu acho que, por exemplo, acontece com medicina, né? Acontece com enfermagem, com outras
profissões da área de saúde, a gente é tão levado a ter que fazer o procedimento que acaba que a gente não conversa sobre isso, sobre o desgaste da profissão, sobre o que pode vir a acontecer. Aí, de repente, a gente está ali naquele meio e é isso aí, te vira, se lasca. O problema é teu, tu vai ter que resolver. Se tu tá com algum problema, vai fazer terapia, que esse é o problema. Acho que você pode dizer melhor pra gente, né? Se isso realmente acontece, assim, com os profissionais da área da saúde. Primeiro, isso que a Aline traz é bem importante, né? Que mesmo que você goste e seja apaixonado pela sua profissão, mas vai ter uma coisa ou outra que você vai precisar fazer e que você não vai gostar, porque nada na vida é 100% ou 0%, né? E a gente precisa também buscar o equilíbrio nisso. E quando você traz em relação a essa sobrecarga, Gabi, assim, eu entendo, né? Na psicologia a gente também começa um pouco assim, que a gente meio que faz tudo, né? A gente é secretária, administradora financeira, e aí depois a gente tem um espaço e tem que administrar aquele espaço e as contas, e além de tudo isso, dar conta da parte técnica. Sim. E, de fato, a faculdade não prepara a gente para essa parte, né? Ela prepara muito bem para a parte técnica. Na psicologia, a gente também passa um pouco por isso, porque a parte técnica ela é bem intensa, mas quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente vê que a gente vai precisar dar conta de outras coisas muito além da técnica. E a minha recomendação é sempre pensar nesse equilíbrio. É algo que é bem difícil de se fazer, mas que a gente precisa estar sempre voltando para si mesma para poder olhar para isso. Seja o limite na quantidade de tempo de trabalho, seja o limite no momento de você entender assim, quando que eu devo delegar essa função para uma outra pessoa, entendendo que no início é bem difícil, né, a gente fazer esse investimento, porque a gente está ali começando a ganhar o nosso dinheiro e a reinvestir até no próprio consultório, mas de saber essa viradinha de chave mesmo, que a gente diz, não, agora é melhor eu contratar uma pessoa para cuidar da parte administrativa, por exemplo, ou contratar uma pessoa para cuidar das redes sociais, né? E fazer esse investimento, porque aí você vai pegar aquele tempo que você se dedicava a essa função e vai poder voltar para as funções que você tem mais interesse, gosta mais, que normalmente a gente é a parte técnica, né? O atendimento em si, que a gente quer fazer mais. É que eu vejo, eu e a Aline, a gente estava conversando sobre esse episódio, né? E, às vezes, parece que a gente não sabe que está passando por isso. A gente negligencia mesmo, né? A gente só sabe quando o olho começa a tremer. A Aline até falou ontem, a gente estava na reunião e fez, o meu olho está tremendo. Eu fiz, é estresse, certeza absoluta. Então, parece que a gente vai negligenciando, às vezes, os sintomas. E a gente até se perguntou, poxa, será que a gente consegue reconhecer os sintomas de que a gente está começando a ter o esgotamento? Porque eu acho que a gente só consegue ver quando já deu. É assim, acabou, eu não vou sobreviver depois daqui, eu já cheguei no meu pico de estresse, e eu conheço algumas histórias assim do nível de estresse, amigos meus que foram parar no hospital real, assim, e parece que a gente tem que atingir o limite para dizer que não está dando mais. Como é que quem está escutando a gente, assim, está vendo esse episódio, como é que essa pessoa poderia, assim, entender? Quais são os sinais de alerta, né? Isso. Quais seriam? O autoconhecimento, ele é fundamental. Porque quando eu me autoconheço, eu entendo melhor as minhas emoções, os meus sentimentos, para aí sim conseguir pensar, poxa, o que é que está acontecendo, o que está fazendo com que eu me sinta desse jeito? E aí a gente tende a viver menos no automático, né? A gente tende a ter mais consciência dos nossos comportamentos e emoções. Então, o autoconhecimento ele ajuda muito. Mas, assim, o ideal é a gente não esperar chegar nesse ponto, né? Que seria o ponto da exaustão física, do estresse muito intenso, um nível de exaustão mental também muito grande, que vão começar a aparecer no corpo mesmo. Muitas vezes a gente somatiza, né? E aí é o olhinho ali tremendo, são outros sintomas que vão aparecendo, ou então até um sintoma mais intenso
emocional mesmo, como uma depressão, uma ansiedade mais intensa, né? E o ideal é que a gente não chegue nesse ponto. E o que é que a gente pode fazer para que não chegue nesse ponto? É se observar. Poxa, será que eu estou chegando todo dia muito irritado do trabalho? Será que eu estou conseguindo sentir o prazer no meu trabalho em atender os meus pacientes? Será que eu estou descontando sentimentos negativos em uma pessoa, um familiar, que não tem nada a ver com o que está acontecendo comigo, muitas vezes? Então, a gente poder olhar para isso é extremamente importante. A gente pode até fazer uma análise mesmo de, poxa, como é que foi minha semana? Como é que foram meus dias? Esse dia eu não estava muito bem, no outro eu já estava melhor, então não passei a semana inteira mal, passei a semana inteira sem querer ir para o trabalho, irritado, então impaciente, procrastinando muito, sem querer acordar para ir trabalhar ou para ter outras atividades do dia. Então, acho que poder olhar para si e reconhecer esses sentimentos é um passo bem importante para a gente não chegar nesse ponto mais intenso de um burnout, por exemplo, de uma depressão, ansiedade, algo realmente mais intenso. Você está falando, assim, desde o começo sobre autoconhecimento, sobre se observar, todos esses sinais e tudo. E, assim, como seria uma maneira objetiva, assim, de a gente procurar, buscar o autoconhecimento? Como é que a gente pode fazer isso de uma forma prática, digamos assim? Porque, para mim, autoconhecimento, eu comecei a me autoconhecer quando eu busquei a terapia, certo? Eu tenho a Aline pré-terapia e a Aline pós-terapia. Eu digo para minha psicóloga, não desiste de mim, porque se tu desistir, lascou. Entendeu? Você acha que a terapia entra nessa questão, assim, do autoconhecimento, pode ajudar nisso? A psicoterapia é um caminho onde você busca um profissional que tem como foco fazer esse trabalho, que é orientar, auxiliar nesse processo também de autoconhecimento. Então, você só pode se autoconhecer com terapia? Não, mas é mais fácil com a terapia, né? Já que tem esse suporte desse profissional. Então, é isso. Muitas vezes a gente vive tão no automático que a gente não tem nem tempo para pensar sobre nossos sentimentos. E a terapia é um momento em que a gente para ali por 45, 50 minutos, 1 hora, dependendo do profissional, e a gente vai obrigatoriamente refletir sobre como está a minha vida, como foi minha semana, como é que eu estou me sentindo. Então, obriga a gente a pensar, pelo menos naquele período, que é o mínimo, né? Que eu sempre digo assim, a terapia, ela nunca começa e termina só ali, no né? tempo do atendimento. Você precisa realmente levar as reflexões. E aí, quanto mais a pessoa está comprometida com o processo, mais ela vai levando ao longo da semana, não só no momento do atendimento, da sessão. Eu acho que essa coisa da terapia, para a gente, às vezes tem uma resistência, né? Eu não preciso. Isso vai melhorar. Isso talvez seja só uma questão financeira, seja só uma questão do momento que eu preciso passar e é isso mesmo e vou levando, uma hora vai melhorar. A gente, como eu disse no início, a gente costuma negligenciar mesmo, né? Acho que só quando você procura de verdade ou então quando atinge aquele momento de você parar numa urgência. Eu tenho um caso de uma amiga que foi parar na urgência mesmo com alta depressão e o médico disse, filha, é só ansiedade, pode ir para casa que não tem nada não, viu? A gente já fez todos os exames e não tem. Então, acho que para a gente, dentista, fica muito atrelado a isso. Eu tô bem, é isso aí, a minha vida é assim mesmo, uma hora vai melhorar. A gente não costuma procurar ajuda, assim, não costuma fazer terapia. Teve um professor que veio aqui e foi engraçado que no final do episódio ele disse, façam terapia, porque ele disse que a vida dele modificou depois que ele começou a fazer terapia. A gente estimula muito a terapia aqui no podcast, né? Parece até que é um podcast de psicologia. A gente fala quase todos os episódios. Porque eu falo para todo mundo, faça terapia, vai mudar a sua vida. E aí, no briefing, a gente tava conversando sobre isso, né? E eu perguntei para você, assim,
Você acha que todo mundo deveria fazer terapia? E aí você respondeu, não, a pessoa precisa querer trabalhar isso e tudo, para poder... Porque, assim, se a pessoa não participar do processo, ela é o protagonista. Se ela não participar do processo, não se abrir, não tentar conversar, ela não vai conseguir chegar lá, né? O profissional não vai conseguir ajudar ela. Mas eu, como leiga, vou dizer para vocês, façam terapia. É isso. Eu acho que vindo para a profissão da gente, tem uma outra coisa também, para a gente dentista. Muitas vezes a gente se envolve muito com os pacientes, com os casos dos pacientes. É óbvio que para o psicólogo é diferente, mas acontece da gente se envolver com os casos dos pacientes psicologicamente de uma certa forma. Porque o paciente, ele chega com uma dor de dente, mas ele chega muitas vezes com uma dor de dente somatizada por alguma outra dor que ele está sentindo, que não é a física. E acaba que, para você conseguir atingir o tratamento daquele paciente, por incrível que pareça, não é só abrir a cavidade e fazer o canal. Você tem que levar o paciente a entrar no tratamento. E eu acho que, às vezes, a gente não consegue reconhecer isso do paciente, ou então a gente se envolve de um jeito que nem a gente consegue para a gente mesmo, quanto mais o paciente. Mas o que eu queria perguntar para você é assim, como lidar, a gente, dentista, em relação aos problemas que são dos nossos pacientes, assim, como é que a gente lidar com isso? Porque muitos pacientes, às vezes, eles marcam consulta porque eles só querem conversar. Eu atendo muitos casos de DTM, né? E muitos casos de DTM estão ligados a níveis de ansiedade. Então, às vezes, parece que eu sou psicóloga. Porque é como eu consigo entrar no paciente para poder entender como é que eu vou conseguir tratar ele. Como é que a gente consegue lidar com isso, assim, em relação a paciente? É interessante essa questão, porque nós, psicólogos, nos preparamos para isso. Enquanto vocês, dentistas, não. Nada. Então, como eu falei lá no início, né, pessoas que têm a saúde mental, elas costumam reconhecer os seus limites. Então, saber até onde, com esse paciente, é o meu papel e até onde realmente eu não dou conta e eu não preciso dar conta. Sim. Acho que ter isso em mente é bem importante. Como você disse que tem muitas questões emocionais envolvidas na parte física, né, que a consequência é a parte física, então o ideal seria fazer o acolhimento, né, escutar essa pessoa, fazer alguma orientação, né, de conhecimento seu e fazer o encaminhamento para o profissional qualificado para poder realmente fazer esse papel de escuta psicológica, vamos dizer assim, para ele. Então, acho que esse reconhecimento ele é fundamental. Inclusive, nós, psicólogos, também precisamos reconhecer. Até onde que eu posso fazer algo por esse paciente e até onde não me cabe. Uhum. Não é o meu papel, enquanto psicóloga dele, fazer. E outro ponto que a Aline trouxe também bem interessante é essa questão de você saber... Eita, me esqueci agora. Tu tinha falado antes... Sobre o sobre que a a pessoa terapia. precisa querer fazer a terapia, chegar lá Isso. Então, eu preciso fazer o meu trabalho 100% e o paciente precisa fazer o trabalho dele também, para que a gente tenha resultados. Então, não adianta eu estar fazendo ali ou querer fazer a parte dele que não vai funcionar. Né? Quando a gente compara, por exemplo, com um nutricionista. Eu posso ir para um nutricionista, ele vai passar uma dieta. Se eu continuar comendo as coisas que eu comia antes, eu não vou ter resultado. que é o que acontece comigo. Eu preciso fazer a minha parte Sim. no processo também. Então, na psicoterapia fica um pouco mais subjetivo isso. Mas quando a gente compara assim com a nutrição, acho que fica bem fácil da gente enxergar. Uhum. Agora, a gente falou aqui, terapia. Explica um pouquinho pra gente, assim, pra quem nunca fez, nunca foi num psicólogo, o que é terapia, assim? Como é o processo? Tem muita gente que fala que quem faz terapia é sinal de fraqueza. Né? Ah, é fraco,
Enfim, olha por esse viés. Eu já acho que é um sinal de muita coragem. A gente precisa realmente ter muita coragem para fazer terapia, porque a gente vai lidar ali com questões que muitas vezes estão embaixo do tapete. Mas estão ali embaixo do tapete e estão machucando de alguma forma. Né? Tá tendo consequências negativas, seja sofrimento, seja até alguma doença mesmo, né? Uma depressão, ansiedade, um DTM. Então, a gente precisa olhar para isso. Eu gosto de comparar como se fosse uma ferida. Então, imagine que a gente tem uma ferida e que a ferida está ali, aberta, doendo, está infeccionada e a gente está só ali, a ferida está lá. E a gente está só vivendo com essa dor, com esse sofrimento. Quando a gente vai para a terapia, é como se a gente limpasse essa ferida. A gente vai mexer, a gente vai futucar, a gente vai limpar. E vai doer mais do que o que estava doendo antes. Porém, a ferida ela vai cicatrizar, ela vai fechar e ela vai parar de doer. Vai ficar a marca lá? Vai. Vai ficar a marca porque são coisas que vão fazer parte para sempre da sua vida. Mas ela não vai doer como doía antes. Então, fazer terapia é entrar em contato com esses sentimentos, com essas situações que muitas vezes estão ali encobertas, mas que estão gerando algum tipo de sofrimento. Com certeza. Foi bem... Foi profundo. Foi no calo. Eu tô de TPM, deu até um nozinho aqui na garganta. Vai chorar, não, né? Daqui a pouco a galera vai estar contando quantos episódios tu chora e quantos tu não chora. Tá bom. Próximo. Eduarda, vindo assim para nossa profissão novamente, eu acho que uma coisa que acontece muito hoje em dia, né, da nossa profissão, é a questão das redes sociais. Eu acho que as redes sociais elas trazem uma pressão para que a gente seja bom, para que fulano mostrou um caso muito bom, eu preciso atingir igual aquele fulano, eu preciso atingir esse objetivo. E acaba que essa cobrança para a gente, ela influencia na saúde mental. E aí eu queria perguntar para você também, o que é que você, como profissional, assim, como é que você enxerga essa questão das redes sociais? Porque eu acho que ela influencia mesmo na saúde mental da gente, do trabalho, né? Deixa eu só adicionar uma coisa a isso que Gabi falou, que não é só a questão da rede social e você se comparar, é também assim que você não se desliga nunca do trabalho, né? Porque, por exemplo, o WhatsApp. Todos os meus pacientes têm meu WhatsApp, porque eu trabalho com dor. Então, às vezes, o paciente ele precisa entrar em contato comigo. Então, assim, eu sinto que eu não me desligo nunca. Até quando eu estou de férias, eu estou respondendo o paciente no WhatsApp. Às vezes, até o pessoal aqui do estúdio, quando eu estou de férias, manda mensagem dizendo que está com dor de dente e tudo. Então, assim, é aquele negócio. Você está 100% do tempo ligada no seu trabalho, né? Então, são as duas coisas. Como é que a gente pode fazer para administrar isso aí, né? E assim, parece que se você não atende o WhatsApp, ou você deixou de assistir o paciente, não, eu tratei esse paciente, eu preciso ficar ligada para saber se ele vai falar comigo ou não, ou então você, pode ser uma entrada boa, né? Sim. Pode ser, estou precisando daquele financeiro. Sim. Então acaba que realmente não consegue desligar, né? O que você acha, Duda? Tá, são dois pontos diferentes, né? Vamos pensar primeiro em relação às redes sociais, que, de fato, existe muito essa comparação, não só com o trabalho, como com o corpo, com a vida mais plena, porque, normalmente, as pessoas postam recortes da vida nas redes sociais e postam o que é bom, o que está dando certo. Ninguém vai postar ali o que deu errado, o que não foi legal. Então, quando a gente se compara, a gente acaba comparando a nossa vida real com as coisas boas e as coisas ruins, com uma vida que não é real, com o lado bom da vida de uma outra pessoa. Então, é até uma comparação um pouco injusta nesse sentido. E com o trabalho é a mesma coisa, né? A gente vê vários Instagrams que sejam voltados para profissionais e que as pessoas estão ali postando recortes. Então, posta trabalhando de dia, posta trabalhando de noite, e aí dá aquela impressão de que passou o dia todo trabalhando. Nossa, essa pessoa tem muitos pacientes, ela passou o dia todo trabalhando.
Mas a gente não sabe se ela foi de manhã e foi de noite depois. Né? Total. Mas a gente tende a fazer essa comparação. Entendi. Então, é importante entender que eu preciso ter a minha vida no sentido de saber aonde eu quero chegar. Quantos pacientes eu quero atender por dia? Qual é o meu horário de trabalho? Se eu digo assim, não, eu quero ter 8 pacientes por dia. Então, para mim, não importa se a pessoa está atendendo 20 ou se está atendendo 2. O meu, eu estou atingindo, que o objetivo são 8. Então, você ter muito na mente, assim, aonde você quer chegar, qual é o seu objetivo, a sua trajetória, independente das outras pessoas, isso é bem importante. Você tende a se comparar menos. E a ideia é que você tenha qualidade de vida. A ideia é que você não atenda 20 pessoas, 30 pessoas por dia. Porque se você faz isso, significa que você não está tendo tempo para fazer outras coisas. Que lembra que a gente falou lá no começo do equilíbrio, né? A qualidade de vida está muito relacionada com esse equilíbrio. De eu ter momentos de lazer, ter momentos com minha família, ter tempo para viajar, para espairecer a mente, poder tirar minhas férias, né? E recarregar mesmo as energias, não só anualmente, mas diariamente, semanalmente, para que você retome o teu trabalho e esteja ali 100%. Eu não sei vocês, mas eu prefiro muito mais ir a um profissional que eu sei que ele é bom, está descansado e vai estar 100% ali para mim, do que ir para um profissional que ele já atendeu 20 pessoas naquele dia e eu sou a 21ª. E eu sei que ele está cansado. Né? Então, a gente precisa aprender e entender que a qualidade de vida ela vem muito desse descanso também. Então, aquele profissional, hoje em dia, quando eu olho aquele profissional que está ali atendendo não sei quantos pacientes, coitado. Eu só tenho pena. Eu assim, meu Deus, coitado. Não, eu não quero isso para mim. Eu quero realmente ter os meus pacientes, a quantidade que eu almejo, né? Que essa quantidade é muito... Depende muito de cada pessoa, né? Tem psicólogo que se sente bem atendendo 10, tem psicólogo que diz assim, não, eu quero atender 4, 5 pessoas por dia. Sim. Então, essa questão é bem importante. Quando a gente vem para o ponto do WhatsApp, né, de ter ali pacientes que muitas vezes precisam ali de uma emergência, né, o que normalmente eu faço no consultório, que eu acho que funciona bem, é a gente colocar a gente faz um contrato terapêutico, né? E esse contrato terapêutico ele é escrito, mas também ele pode ser verbal. E aí eu converso com o paciente dizendo, olha, você tem meu WhatsApp, você tem meu número e você me procura em casos extremos, em casos de urgência, realmente. Porque o que eu observo? Se a gente não coloca esse limite, qualquer coisinha o paciente vai estar mandando WhatsApp. Então, a ideia é que você receba o WhatsApp nas suas férias ou à noite, em horário que não seja de trabalho, mas que seja realmente de pessoas que estão necessitando do teu contato naquele momento. Estabeleça um limite, realmente, né? Exatamente. E não por qualquer coisinha a pessoa está falando com você. Então, acho que fazer essa negociação antes. No primeiro atendimento pode ser algo que ajude bastante a lidar com isso. Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar nisso. De estabelecer um limite com o paciente, né? Deixar claro para ele que dá para ele entrar em contato, mas só assim, dependendo do caso mesmo, isso, né? E de preferência em horário comercial, você pode até dizer isso, olha, de preferência em horário comercial, em casos que você vê que não dá para esperar a nossa próxima consulta ou que você esteja com muita dor. E aí, realmente, se for um caso extremo e estiver fora do horário comercial, aí você manda. E aí você vai educando seus pacientes. Você estava falando de atender 10 pacientes, atender 8 pacientes. Infelizmente, lá assim que a gente se forma, a gente não consegue muito ter esse controle, né? A gente... Meu Deus, acho que no início da profissão a gente atende 10 de manhã, 15 de tarde. Porque é a questão do ticket, né? Quando você é recém-formado, você acaba tendo um ticket muito baixo, né? Você cobra um valor muito baixo. Então, você acaba tendo que atender mais gente, né?
E aí, quando a gente vai ali, né, na nossa jornada crescendo, fazendo nome e tudo, você começa a cobrar um ticket mais alto e começa a atender menos paciente, né? Meu objetivo de vida é atender 2 pacientes por turno. É sério. Tu tá rindo de quê? Eu tô lembrando, a gente teve um episódio aqui com uma dentista que mora no Canadá. E ela disse que lá o atendimento ela atendia 3 vezes na semana e 2 ela não atendia. Essa é a nossa meta um dia, Isso. né? Mas realmente, você que está assistindo a gente, que está começando o início assim, da profissão dentista ou como profissional de saúde, quantos médicos que eu não conheço que atendem um paciente em 7 minutos do início mesmo? Isso realmente acontece, mas como o Eduardo falou, assim, é um período, a gente passa por esse período e esse período passa também. E se ele não passar, a gente precisa procurar um jeito de lidar com ele naquele momento, né? E essa coisa de lidar com ele naquele momento, a Aline faz terapia e a gente também conversou sobre isso pelo fato de já ter tido episódios de amigos que precisaram de atendimento. E a gente fez, e aí, o atendimento, o que é que faz? Vai parar na urgência? Se eu sei que eu tô com aquela dor, aquela angústia, aquele momento decisivo. Eu tenho um episódio de uma conhecida que, no meio do trânsito, ela parou o carro e disse, não dá mais, assim, eu vou descer do carro porque eu esgotei. E ela precisou parar de trabalhar por um tempo e tudo, enfim. Eu tenho um caso de um amigo que passou um momento em que ele sentava no carro de manhã e dizia, o que é que eu vou inventar hoje para não ter que ir trabalhar? E aí a gente ficou se perguntando, como é que essa pessoa vai procurar ajuda? Aí, quando a gente chamou você para você vir para cá para esse episódio, a gente viu que você é muito engajada em relação à psicoterapia, né? A psicanálise, online. E aí a gente queria que você também dissesse assim para a gente, como é que a gente faz para conseguir isso, assim? Como é que a gente consegue fazer essa consulta ou essa consulta de urgência? Será que a gente consegue isso? Porque a urgência é quando a gente tem qualquer coisa, piti ou não, quando a gente tem qualquer coisa, a gente vai parar no hospital. Não tem o que fazer. Mas não é o mais adequado, né? Veja só retomando um pouquinho a tua fala anterior da quantidade de pacientes, é como você disse mesmo, aprender a lidar e entender que é uma fase. Então, tá ali, começou no mercado de trabalho. Né? Você está me dizendo que, de fato, precisa atender mais gente para fazer o nome, para ganhar experiência e por conta da questão financeira. Ótimo, atende. Agora, aprenda a reconhecer seus limites. Se precisar de uma terapia para esse momento, também pode ser que ajude. Seja, reconhecer o que é que te faz se sentir melhor, assim, de válvula de escape mesmo. E utilizar essas coisas justamente para você passar por esse período. E entender que é uma fase. Eu acho que esse é o ponto principal. É você entender, eu estou fazendo isso, estou atendendo 20 pessoas por dia, mas é uma fase da minha vida. Sim. E saber reconhecer quando essa fase acaba. Sim. Que é muito difícil. Muito. É saber dizer assim, não, peraí, eu estou chegando no nível que eu preciso aumentar o meu valor, diminuir a quantidade de pacientes por dia. Como é que eu vou fazer isso? É um processo também. Né? Às vezes a gente fica meio desacreditado, porque a gente acha que não vai sair dessa fase. A gente acha que essa fase não vai passar, não é possível. Eu vou atender assim até quando? Eu vou fazer 60 anos e eu vou estar atendendo desse jeito, e pela concorrência, por tudo, assim, pela questão de trabalho mesmo. Muita gente pensa assim e acaba se esgotando logo no iniciozinho, com poucos anos de formado. Quantas vezes a gente não pensou em desistir, né? Da profissão nos primeiros Várias anos? Vezes. Assim. A constância e a persistência também fazem parte desse processo inicial, que é tão difícil, né? E em relação a buscar ajuda, o que eu observo é que, hoje em dia, os hospitais eles estão até mais preparados para receber algo emocional. Então, eles tendem a fazer o encaminhamento para psicólogo, tendem a fazer um acolhimento ali para a pessoa que está passando por uma situação emocional, faz ali todos os exames físicos e não dá nada, né? É bem comum. E a psicoterapia online, ela vem também como uma forma de acolhimento, de receber essas pessoas, principalmente porque ela acaba sendo mais acessível.
mais acessível por conta de algumas vantagens que ela tem, como o tempo, a economia de tempo, já que a gente não precisa se deslocar para um local, a gente acaba ganhando mais tempo. Em relação a o tempo que o profissional oferece, a flexibilidade de horários que ele oferece, porque muitas vezes você trabalha o dia todo. E aí, vai fazer terapia que horas? Mas aí tem um psicólogo que atende online, que ele atende na hora do almoço, que ele atende à noite. Exato. Então, tem uma maior flexibilidade de horários que você consegue encaixar ali na sua rotina, né? E também em relação à quantidade de profissionais, porque acaba expandindo muito, já que eu posso escolher um profissional para fazer terapia que ele não mora na minha cidade, por exemplo. Então, as opções que eu tenho de profissionais é muito maior do que se fosse presencial ali só na minha cidade. Então, assim, tem muito psicólogo competente aí, tem muito psicólogo que muitas vezes você consegue até marcar para o mesmo dia, para o próximo dia, assim, como tem essa quantidade maior de profissionais, você consegue até um atendimento mais rápido nesse sentido. Tem as clínicas escola também, né, de faculdade, que você pode procurar. E, por exemplo, aqui em Recife tem a Unicap, que eles fazem plantão psicológico, então você pode só chegar. Né? Tem algumas clínicas que você precisa agendar, precisa marcar, e pode demorar um pouco mais, mas tem outras que servem como plantão psicológico também, que pode fazer esse acolhimento inicial. Uhum. Mas o ideal é não chegar nisso. Procurar antes, né? Aí eu fiquei curiosa agora, você estava falando, você tem várias pós-graduações nessa área, né? Eu fiquei curiosa para saber, e a terapia online? É para todo mundo que quer terapia? Assim, eu quero fazer terapia. Entre presencial e online, é para todo mundo a terapia online? Eu sempre digo que tanto para o psicólogo quanto para o paciente é como ele se sentir melhor. Então, se eu sou psicóloga e eu me sinto bem atendendo online, então, ótimo, atendo online. E se eu sou paciente e eu me sinto bem no online, então, ótimo. Se eu me sinto melhor no presencial, então talvez seja melhor buscar o presencial. A terapia online, ela tem muitas vantagens, como eu falei para vocês, mas às vezes a pessoa não tem, por exemplo, um lugar privativo para falar. E aí isso é um impeditivo, porque como eu vou fazer terapia em um lugar que eu não estou me sentindo confortável para falar sobre as questões que eu preciso levar para a terapia? Então, na época aí da pandemia, 2020, a gente fez atendimento em carro, fez atendimento no banheiro, o paciente estava no banheiro, porque naquele momento era o lugar mais privativo que ele tinha, já que estava todo mundo dentro de casa. É engraçado isso. Eu lembrei da pandemia mesmo. A minha esposa faz terapia também, e aí as duas faziam terapia, as duas em casa. Aí, quando uma estava na terapia, a outra tinha que ficar na sala de fone de ouvido com a música bem alta. Pra não ouvir o que a outra tava falando lá dentro. Desculpa, porque eu lembrei. Mas hoje em dia é mais fácil, né? Porque aí tá cada um com sua rotina. A gente acaba tendo uma facilidade maior. Mas ainda assim, uma pessoa ou outra que não se sente à vontade ou não se sente confortável, é importante que se sinta, porque é justamente o conteúdo do que ela vai trazer que a gente vai trabalhar ali nas sessões. Ô, Eduarda, eu sei que às vezes é difícil a gente identificar que precisa de um tratamento e tudo, mas, beleza, eu comecei lá a minha terapia e pode acontecer de a terapia não conseguir me identificar aqueles problemas que eu estou tendo no trabalho e eu tinha que tomar a decisão de sair do trabalho porque a pessoa descobriu que não era o que ela queria. Porque eu acho que isso acontece muito com dentistas, a gente ter essa transição de carreira. A gente teve um episódio sobre transição de carreira. E é assim, a gente se formou, foi atender e tal, nananã, fez especialização, nananã, fez mestrado e tal, mas descobriu que não era o que queria. Porque isso está muito relacionado, assim, a gente escolhe o que a gente quer fazer muito cedo, né? Muito cedo. E às vezes a gente vai passando ali, você vai seguindo o bonde, pai e mãe quer que você continue a faculdade, não era bem isso que você queria, e aí depois, você descobre que não era aquilo, né? E aí, a terapia, ela ajuda você a mudar de carreira?
Ajuda sim. Na terapia a gente trabalha sobre vários temas, inclusive a questão do trabalho. Eu também trabalho com orientação e reorientação profissional. O que é isso? Orientação profissional são aqueles jovens que estão ali no ensino médio, que vão prestar o vestibular a primeira vez, estão decidindo a carreira naquele momento, está em dúvida do que quer fazer e aí faz uma orientação profissional. Já a reorientação profissional são justamente pessoas que já estão no mercado de trabalho ou que já ingressaram em algum curso, mas que não estão satisfeitas e não sabem que caminho seguir. Então, faz uma reorientação profissional que a gente vai fazer toda uma análise, uma avaliação. Porque como é que funciona esse processo? A gente tem alguns encontros voltados para o autoconhecimento, outros voltados para o conhecimento das profissões, e aí a gente vai alinhar o conhecimento, o perfil pessoal da pessoa com o perfil das profissões para ver quais profissões. Eu costumo brincar assim, dá match, né? E o match vai ser 100%? Não, porque não existe. A gente já falou sobre isso. Mas o que seja mais próximo ali do perfil daquela pessoa. Então, não só a terapia, isso pode ser trabalhado em um processo terapêutico também, tá? Ou uma orientação e reorientação profissional que tem como foco ali a escolha e a mudança de carreira. Exatamente. É como se fosse um estudo direcionado para ver se aquela pessoa realmente não está necessitando fazer essa troca, né, de carreira. Isso, exatamente. Inclusive, na reorientação profissional, a gente tem um encontro que é só sobre a profissão atual. Então, a gente vai avaliar detalhadamente se não existiria alguma possibilidade da pessoa seguir naquela carreira que ela já investiu tanto, né? Tanto tempo, tanto estudo. E aí se vê que realmente não tem, não quer, não dá, aí embarca para ver quais seriam as outras possibilidades. Já tô vendo a galera que tá vendo esse episódio, os dentistas tudo procurando a Eduarda para fazer a reorientação profissional. Bom, infelizmente a gente tá chegando no fim do episódio. Esse episódio a gente já estava querendo trazer há um bom tempo, porque fez parte da nossa vida no início da carreira, fez parte depois. A gente pensa todo dia se a gente está bem mentalmente no trabalho, para estar bem mentalmente em outras questões da vida, né, Aline? E a gente já estava querendo trazer esse episódio, mas a gente está chegando ao fim. Antes de terminar, o que é que tem hoje? O que é que tem hoje de quê? Quem for ler, vai ler o quê? Ou eu vou dizer para vocês que agora uma das metas de 2024 de Gabi é ler todos os dias 30 minutos. Então, eu estou muito feliz com isso. Ela vai ler todos os livros que eu indiquei aqui. E hoje eu trouxe esse livro, Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Eu não vou me atrever a falar o nome da autora, porque é muito difícil, mas ela é uma terapeuta e aqui ela traz histórias de pacientes dela, e aí ela faz as análises, assim, e ela também se traz como paciente, né? Como uma pessoa que procurou terapia, ajuda psicológica. E preparem os lencinhos. É maravilhoso esse livro, mas ele cutuca lá dentro. E aí eu trouxe uma frase do livro para vocês ficarem com vontade de ler, que é impossível crescer sem antes se tornar vulnerável. Tu vai ler esse, né, Gabi? Deixa eu ver o tamanho. Não vem não, tem senão uma versão reduzida, não? E aí eu quero dizer para vocês também que o nosso produtor vai colocar aqui na tela o QR Code. E, se vocês quiserem, se interessarem em fazer essa leitura, entra lá pelo QR Code, porque também é uma das formas de nos apoiar aqui no podcast. Exatamente. Para finalizar, a gente sempre pede que o convidado dê, assim, uma mensagem final, diga alguma coisa, assim, para os nossos ouvintes. Para todo mundo que está escutando a gente, que está com uma tremedeira ali no olho... que chega em casa estressado, né? Que tem aquele dia atribulado. O que pode dizer para essa pessoa? Acho que a principal mensagem de tudo que a gente falou aqui é busque sempre o equilíbrio e cuide de você para você estar bem para cuidar dos outros. Total. Total. E como é que a gente pode te achar nas redes sociais? O meu Instagram é o @psicoeduardaferrari.
Massa. Então, pode seguir lá, que eu estou sempre trazendo temas voltados para a qualidade de vida, saúde mental. Massa. Massa. Bom, se você assistiu a gente até aqui e Eu acha posso dar que... só um... Pô, peraí, rapidinho, deixa eu só falar isso aqui. Antes Tá. que eu esqueça. Vai. Se você assistiu a gente até aqui e achou que esse episódio foi muito relevante, compartilhe esse episódio de hoje. Pra mim Agora foi o tema, eu não vou dizer mais relevante, né? Mas assim, foi um tema muito relevante. Eu queria agradecer a sua presença, Eduarda. E eu também queria deixar a minha mensagem final, que é faça terapia. Bom, obrigada. Até o próximo episódio. Até a próxima, gente.